Boa noite. Agora tá ligado, né? Todo mundo tá ligado também? Então, nós vamos nos despedir aqui deste ambiente neste semestre, né? Talvez futuramente a gente venha a colaborar de novo aqui com os nossos irmãos, trazendo um conteúdo aí que eu reputo assim como de muita importância para o futuro. Porque, na realidade, se a gente for fazer uma análise sobre a nossa própria experiência, nós estamos na condição de vítimas de um sistema falido que começa justamente na família que está em crise, não é? Esse trabalho ele surgiu por solicitação de companheiros lá da Casa do Caminho, da Escola de Paz. A Casa do Caminho mantém um trabalho maravilhoso de evangelização já há uns 20 anos, e que, na realidade, tem a Escola de Paz, no modelinho lá da Federação Espírita de São Paulo. E esses pais, eles, na realidade, estão ávidos de informações para tentar acertar no exercício da paternidade, da maternidade, né? A reunião, na realidade, era para apresentação disso que vocês vão ver hoje e acabou se transformando em 3. Porque o povo queria discutir sobre alguns pontos aí colocados. Nós aqui nos ateremos apenas ao conteúdo trazido pelo Espiritismo, que não é uma religião, bem se diga, né? E até o doutor aqui falou que o Papa deixou de citar o Espiritismo, mas ele talvez nem saiba o que é isso, como aliás o mundo inteiro, né? O Espiritismo ele tem uma grande talvez aceitação e penetração aqui no Brasil. Por razões espirituais mesmo, até porque aqui tem um monte de fracassados europeus, que somos todos nós, né? Que viemos reencarnar aqui na expectativa de acertar, assim como muitos que estão aí no poder e estão repetindo os mesmos velhos erros de antes. Então, enquanto o nosso amigo resolve aí o problema técnico, não é que o computadorzinho aí deu uma apagadinha, nós vamos lembrando que eu acredito que a educação, como vai ser colocada aqui, é o caminho para o mundo melhor. Como o próprio Livro dos Espíritos fala numa das respostas, porque ele tem várias abordagens sobre a temática da educação, diluídas dentro daquele conteúdo maravilhoso que são as 1019 perguntas e respostas. E em determinado momento o Espírito da Verdade fala que às vezes são necessárias mais de 2 gerações para corrigir um erro apenas, né? Nós estamos cheios de erros. Então, para corrigir, portanto, nós precisamos de ter referências. E as referências os Espíritos trouxeram. Nós confrontamos isso com o Isamitiba, com a Sueli Camacho, que são, eu acredito que talvez os especialistas mais focados realmente na problemática da educação. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no Isamitiba. O Isamitiba é um psiquiatra da Faculdade de Medicina da USP, e ele, na realidade, de tanto atender pacientes lá no seu consultório, ele acabou se especializando no assunto família e relação pais e filhos, que é um problema realmente que cresceu muito nos anos 80, 90, do século XX e desemboca aqui no século XXI. E a Sueli Camacho foi uma mãe, acho que de 4 ou 5 filhos também, e que foi tomando cuidado, ela é psicóloga, e ela foi tomando cuidado de anotar lá os comportamentos que são padrão. Todas as crianças têm mais ou menos o mesmo tipo de comportamento, né? Nós vamos ver aqui por quê, né? E o que o Espiritismo tem a dizer sobre isso. E ali nós vamos ver que esses 2 especialistas, eles surgem no século XX, porém, o André Luiz já falava sobre coisas que eles viriam falar em 1964, pouquinho antes do Valdo Vieira tomar outro rumo, né? Se desligar lá da influência do Chico Xavier e fazer, pelo menos, aquelas reflexões que resultaram nos anos 80 com a ideia da projeciologia, que é a especialidade dele hoje. E como ele não tem luz própria, apagou-se a luz dele, ele então está agora atacando o Chico através da internet, aí, né, falando um monte de coisas que com certeza refletem um pouco da perturbação que ele carrega dentro dele, porque não dá nem para comparar, né? É humilhante ver o que o Chico Xavier fez por milhões e o que ele faz por dinheiro, né? Porque o que ele faz é por dinheiro. Então nós vamos começar com 3 exemplos aqui, para não perder tempo, não cansar vocês, para vocês não ficarem com raiva de mim. Vamos começar aí, meu amigo, vamos lá.
Nós estamos vendo aquele predinho aqui, acho que todo mundo deve ter visto, aqui apareceu lá no começo do ano na nossa gloriosa Rede Globo. É um dos projetos do Minha Casa Minha Gente, lá do Rio de Janeiro, que mal está concluído, já está com aquelas rachaduras afundando, o que demonstra uma coisa só, né? E aqui embaixo nós estamos vendo um jovem mergulhado nas suas próprias reflexões e um adulto já mais ou menos de meia idade cercado ali de estímulos para apagar um pouquinho das suas próprias amarguras existenciais. Ali, certamente o problema é projeto, cálculo, execução mal feitos. E a consequência são os problemas no alicerce que estão fazendo com que a estrutura derrube-se, destrua-se. E aqui nós estamos vendo que o problema é a educação mal feita. Então, o jovem, na realidade, até a gente vê que até os anos 60 do século XX, a psicologia, do jeito que a gente conhece nesse desenho de hoje, ela não existia, né? Ela vinha ao longo das décadas que seguiram ao surgimento da psicanálise analítica, do Freud, encontrando resistências, dissidências. O Jung já decide do Freud, daí a pouco começam a surgir outras correntes, e foi crescendo, né? E a criança, do ponto de vista aí médico e do ponto de vista da psicologia e psiquiatria, até os 5 anos não servia para nada, né? Todo mundo pensava que ela não começava a pensar só depois que ela começava a se alfabetizar, né? Mas aí a pediatria, o Delamare, que foi um grande pediatra brasileiro, né? Que escreveu lá um livro que é A Vida do Bebê, quem aí foi pai e mãe deve ter lido isso aí já, começaram a discursar uma coisa diferente, que a vida já tinha começado lá na barriga da mãe, né? E isso foi crescendo também, foi crescendo e se modificando. Hoje, nós temos aí constatações, até o blog que a gente estava com ele olhando aí na telona um pouquinho antes, né? A gente tem algumas abordagens interessantes. Tem uma sobre o aborto, porque há 3 semanas atrás, um pouco antes do Papa chegar no Brasil, a dona Dilma estava para aprovar um decreto lá que ia, de uma certa forma, liberar o aborto, né? E nós fizemos uma seleção de 3 casos de um especialista que tratou de 3 pessoas, tratou de um monte, mas 3 nos chamaram a atenção, justamente porque são causas atuais das aflições. Não é coisa que se trouxe lá de trás. Então, um perdeu o movimento da cintura para baixo, a outra sofria cólicas terríveis e depressão e não sei mais o quê. Bom, a regressão de memória levou ele a constatar que... E aí era um rapaz que tinha um ódio, queria matar o pai e a mãe. Ninguém entendia por quê. Filho único de um médico lá de Belo Horizonte. E a história é a seguinte: o moleque, ele correu o risco sério de ser abortado antes dos 45 dias, lá que parece que é o prazo legal, né? Um acidente de trânsito impediu que isso acontecesse. Só que aquela pressão que lá dentro da barriga da mãe ele estava sofrendo com a expectativa, a perspectiva de ser simplesmente eliminado numa clínica de aborto, ficou fixado dentro dele. E lá pelos 14, 15 anos é que a coisa voltou. Vocês vão ver aí que isso não é difícil, não. Kardec ouviu dos espíritos que tem uma faixa de idade mais ou menos, que aí não adianta mais você ficar querendo mudar as coisas, porque já está estrago feito. A outra e o outro tinham feito abortos. O que estava com o movimento perdido daqui para baixo, ele faturou uma empregada do interior que tinha vindo lá para a casa dele, engravidou ela, e os pais não admitiam que aquilo lá pudesse ser real, era surreal, e forçaram a moça a fazer o aborto. E ele se omitiu. E a entidade que ia reencarnar através dele grudou nele. E a terceira vítima também tinha feito um aborto, engravidou do cara, que deu área, né, deu linha, e largou ela para trás. E ela simplesmente... Nos 3 casos, o problema espiritual estava atrás. No primeiro era só o problema do menino, mas nos outros 2 haviam entidades grudadas nas estruturas psicoespirituais dos 2 e causavam aqueles transtornos físicos, né? Então, a educação mal feita gera as pessoas desajustadas. Nós temos um crescimento dos índices dos transtornos mentais entre jovens na atualidade. Eu não sei aqui no Amor e Caridade, mas lá na Casa do Caminho é muito grande. Síndromes do pânico, transtorno bipolar. Aliás, nós vamos mostrar um caso aqui.
E, naturalmente, tudo potencializado pelo espiritual, né? Porque o espiritual está muito integrado na nossa realidade. A gente que não tem muito conhecimento disso não quer saber também, né? Só quer saber na hora que começa realmente a coisa ficar muito complicada em casa, então a gente vai atrás de um socorro. E quer que na semana seguinte já esteja melhor. Só que os problemas eles vão se instalando paulatinamente, problemas de ordem espiritual. Às vezes tem raízes no passado longínquo. E até na postagem de hoje está lá um lance que todo mundo gostaria de saber essa resposta, né? Por que as pessoas dormem nas reuniões? André Luiz dá essa explicação. Se vocês quiserem, dá uma olhada depois lá no blog As Revelações da Revelação. Então vamos ver o primeiro caso aí. O depoimento, vamos lá, é de um rapaz que frequenta a Casa do Caminho, nem sabia, mas ele chegou um dia e ofereceu um livro que veio parar na minha mão, porque lá há uma análise dos livros para serem vendidos. Vou omitir o nome dele aí. E ele fala o seguinte, que tudo começou no ano de 1989, ele tinha 19 anos. Ele vivia a mais gostosa época da sua vida. Estava no primeiro ano da faculdade, começou a trabalhar, ele era técnico em, acho que plástico. As suas paixões eram uma moto e a namorada, típico de um jovem de 19 anos, né? Aquele ano foi marcante, mas aí, ó, a relação dos meus pais, que não era muito boa, culminou com a separação, abalando-me profundamente. Não tinha noção de quanto era apegado à minha família, e principalmente ao meu pai, que a gente não tem, né? E não valoriza. Por isso que o Chico marcou aquela frase que eu falei a semana passada, aí na casa dele lá, na soleira de uma das portas. Muito tarde é que se vê que não se amou bastante. Porque a gente só dá valor nas coisas quando a gente perde, né? Então, a sua mente não resistiu. E minha primeira crise foi inevitável. Umas 2, 3, ele não comia mais, não dormia mais. Umas 2, 3 semanas depois ele foi levado à força pelo SAMU para o hospital. As emoções fortes e a sensação de perda fizeram com que a química do meu corpo se desequilibrasse. Fui perdendo noites de sono, agitando-me cada vez mais, até culminar num quadro psicótico grave, que ninguém aceita, né? Quando o cara fala que você está com isso, você nega. TBH, transtorno bipolar de humor, que é muito comum, né? Hoje em dia estamos vendo a moçada. A gente não tem noção que a origem disso muitas vezes está na família, né? Mas ele está comprovando aí que é real. É dentro da família que a gente vê a fachada da casa, fala, nossa, que casa legal, que família, deve ser realmente o casal 20, né? Só que se você entrar ali invisível, você vai sair correndo, viu? Apavorado. E geralmente é assim. Agora, quem sofre as consequências? Nós vimos a semana passada que o Chico fala que lá, a criança que aparentemente não está nem aí, ela está registrando tudo. Sem falar naqueles quadros de separação que são tão dolorosos para eles. Não é doloroso para os adultos, os marmanjos, mas aquele pequenininho lá sofre mais. Pela insegurança, pela incerteza, porque ele está diante... Eu, há uns 3 semanas atrás, voltava de uma tarefa que fui fazer lá na Vila Matilde, e estava no metrô, e eu estava assim naquela fila do meio, próximo à porta, tinha uma mãe tentando convencer a filhota lá, que ela não devia ir com o pai, passar os dias de férias que o pai tinha tirado na empresa, porque o pai estava separado dela, e ela tentando convencer a pequenina lá, que devia ter uns 5 anos, as vantagens de ficar com a mãe, porque ela e o tio, que devia ser o que estava com ela, né, iam levar ela para viajar, iam fazer isso, levar ela no parque, iam levar ela para tomar sorvete, mas... E a menininha batendo o pé, né? Agora eu fiquei pensando, né, até nós escrevemos uma postagem sobre isso, porque ela está formando o desajustado de amanhã. Quando aquela criatura lá estiver na adolescência e tiver um senso crítico, e fizer as comparações, se ela foi afastada do pai, porque é o que vai acontecer se ela ceder aquilo que a mãe está tentando fazer com ela, de uma forma errada, né? Às vezes para se vingar do cara, e geralmente é assim, né? Usa a criança para agredir o cidadão lá, ou vice-versa, né? Então ela vai ver que a moça não era uma fada madrinha, mas uma bruxa, né? E aí acontece aquelas grandes confusões. Há uns meses atrás, na Casa do Caminho, em plena 2, 3 horas da tarde, no Evangelho da Tarde, caiu uma mulher, calor danado, uma senhora de idade. Na bolsa, vasculharam lá, pegaram o telefone da filha, ligaram para a filha falou que não ia fazer nada. Eles que se virassem. Então isso é a relação filho e pai, muitas vezes, né?
porque a gente fica olhando, puxa vida, eu dei tudo para ele e agora ele me devolve com a droga. Ó, deu tudo, né? Mas não deu o que precisava, né? Que era o amor, a participação, a presença, a atenção. Isso é muito importante. A autoestima da criança se eleva. São coisas assim que a gente vai ver no decorrer disso aqui. Bom, e aí o que o menino aqui veio falar, ó? 20 anos depois, lá começou o problema. Mesmo hoje, 20 anos depois, há tendências mentais de não aceitar a separação, de resistir à nova situação. Ele diz que não consegue lembrar daquele dia que foi dada a notícia para ele. Minha família se desfez do modelo inicial. Tive não só que aceitar, mas também trabalhar minha mente para visualizar a nova situação sem sofrer. Mas ele nunca mais foi o mesmo, né? É dependente de remédios, não que ele não fosse enfrentar o problema, mas o fator determinante foi justamente aquela notícia. Então ele descobriu como a família era importante. E ele tem momentos assim hoje ele tem família, tem filhos, né? Mas passou por todo aquele processo típico da negação, não aceitava que era doente, até que de tanto ir para o hospital, tanto foi ao hospital psiquiátrico, foi internado no meio dos loucos. Deve ser uma experiência assim terrível, né? E no dia que ele começou a se medicar, ele começou a encontrar alívio para si mesmo. Agora vamos ver o que o nosso queridíssimo Chico vai falar sobre o problema dos tóxicos, né? Nós vimos isso a semana passada, mas não quer demais rever, porque ali era muita coisa, certamente muita coisa se perdeu. Essa fascinação pelo tóxico é a necessidade do amor. Isso Chico Xavier falou em 1985 no programa que a Hebe Camargo fez com a Nair Belo, que chegou lá de Alegre, né? Porque a Hebe e ela eram muito amigas, na despedida dela da TV Bandeirantes. Depois ela foi para o SBT, ficou lá há décadas, né? Até que depois foi lá para a Rede TV e se enterrou ali, chegou a morrer de desgosto, acho, né? Então o Chico disse naquele programa, respondendo a Nair Belo, que a fascinação pelo tóxico é a necessidade do amor que a criança, quer dizer, começou lá embaixo, faltou amor lá na infância, e os jovens sentem naturalmente no seu próprio desenvolvimento, porque é uma nova personalidade que está se formando, né? Você chegou aqui com o cérebro zeradinho, está tudo apagado. Há exceções, pessoas que começam com 4, 5 anos, lembrar que foi lá fulano de tal, morou tal rua, era parente, não sei o que, morreu dessa forma, né? Lá na região do Oriente, a reencarnação, onde a reencarnação é presente, é muito comum surgirem casos desses. Aqui no Brasil, Hernani Guimarães Andrade, um dos fundadores lá da Casa do Caminho, chegou a escrever um livro baseado nas pesquisas dele, intitulado Reencarnação no Brasil, onde ele apresenta 8 casos dentro de uma metodologia semelhante ao que o psiquiatra Ian Stevenson usou lá na Universidade de Virgínia, onde ele trabalhava numa área que justamente começou financiado por Chester Carlson. Não sei se já ouviram falar nesse cara, mas Chester Carlson foi o cara que inventou a máquina Xerox. E, na realidade, vi um artigo de uma revista científica do Stevenson, que era um psiquiatra canadense, contratado lá para ser o chefe da cadeira de psiquiatria da Universidade da Virgínia, e chamou o cara para conversar. E ficou impressionado com o conteúdo e resolveu dar uma pequenina contribuição de $1 milhão para a escola, né, porque lá é tudo financiado por fundações, e $1 milhão para o tal do Ian Stevenson, que até uns 3 anos atrás, até morrer, continuou pesquisando. Hoje eles têm um acervo que, graças a Deus, o nosso Gasparetto aqui, a editora da mãe dele, conseguiu traduzir e publicar com o prefácio do Sérgio Felipe de Oliveira, recuperou 20 casos sugestivos de reencarnação que tinha se perdido, foi traduzido pelo Agenor, fundador da Casa do Caminho, e publicou o livro que fala sobre as marcas de nascença, porque eles fizeram 2.000 e tantas pesquisas para mostrar que marcas do corpo que a criança muitas vezes apresenta é reflexo da forma como ele morreu, de acidentes que sofreu na existência anterior. Então isso é maravilhoso, né? Bom, então aqui terminando, o jovem que se abandona ao tóxico habitualmente pode estar com mesadas muito grandes, mas está sem o carinho e sem o calor paterno ou materno. E isso é muito sério na vida de quem está começando a existir no mundo. Às vezes, a privação do dinheiro e a doação do trabalho digno é que vai construir a existência feliz. Seguindo,
Avaliação do Kardec sobre educação moral, que é isso que eu acho que é o caminho do futuro. Aliás, ele também achava, né, o chefe aí. Vamos lá ver o que ele diz. Olha que legal esse defeito especial aí. Diz o Kardec, acho que é a questão 385, quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, olha aqui que ele está falando em 1800 e bolinha, hein? Sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, que é o que está acontecendo hoje, né? O Papa ontem, inclusive, deu uma demonstração de lucidez perfeita a respeito da situação atual, né? A igreja abandonou o povo, né? Então tem que correr atrás agora. Deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato, essa violência, tudo que você vê, filho que mata a mãe e põe na geladeira, essas coisas que você está vendo aí, não dá para se admirar, porque nós perdemos as referências. Quando essa arte, que o Kardec chama de educação moral, que não é a educação da escola, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisto está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. E não adianta hoje, o Papa ontem falou do dinheiro, que o dinheiro é que manda no mundo, mas não adianta, na realidade, a gente não educar o povo para ser menos egoísta, né? Se não tratar o problema essencial que é esse, do qual deriva o orgulho e tudo mais, a ambição, a corrupção e tudo mais, não vai fazer. Então, a solução é essa aqui, só que precisa de divulgar, né? Porque o Kardec continua sendo um grande desconhecido para todos, né? Seguindo em frente. Diferença de gerações, se vocês olharem, é isso aqui mesmo. Quem é RG mais baixo, né, deve lembrar. Vamos ver o que diz aí ó, o trabalho. Ontem a gente tinha mais espaço. A gente brincava na rua, jogava bola, tinha amigos. Mais liberdade. A gente tinha maior interação social, tinha lá o pessoal da vila, da rua que a gente morava, né? A alimentação era mais natural. Aí a população da Terra foi crescendo, nós entramos na industrialização, que naturalmente trouxe a sociedade de consumo, e hoje você come Coca-Cola com muito sal, com açúcar, você não sabe, você come batatinha com um monte de condimentos, você come carne com hormônio anabolizante, um monte de porcaria, que vai fazer mal, porque seu corpo não é projetado para sofrer, comer gasolina estragada, né? Seu corpo não é projetado para você colocar óleo vencido, né? Tem que tratar ele direitinho. Só que, na realidade, você descuida e fica que nem ele aí, ó. Fica totalmente deformado, né? As famílias eram maiores. Hoje, lá no grupo lá de pais, tinha 30 casais. Acho que 80% um único filho. Que é realmente, talvez, a fuga a muitos compromissos, né? E aí a gente via a Veja fazendo campanha contra a paternidade e maternidade, mostrando quanto custa ter um filho, que não é mentira. E aí o moçada que lê a Veja, que tem poder aquisitivo, vai viajar, né? Vai conhecer o mundo. Lá quer saber de filho, coisa nenhuma, vai ter um gato, um cachorro. Né? E já na Europa já é assim há muito tempo, viu? Aí o que acontece, sobra a favela para nascer aquela gente, aí tem que surgir os amor e caridade da vida para ir socorrer o povo, né? Porque são pessoas, e agora, se Deus quiser, o Papa vai ser feliz e vai fazer com que os padres saiam de dentro da toca e vão cuidar dos povos lá mais pobres, né? Então, hoje, como é que é? Confinamento. O molequinho vive naquele apartamento de, sei lá, 40 metros quadrados e vira um porquinho, né? Porque, na realidade, ele fica na frente da televisão, comendo batatinha frita, aquelas porcarias lá que vão engordando o bichinho, transformando o bichinho num hipertenso aos 14, 15 anos, problema de colesterol alto, ou diabético, né? Estados Unidos já tem esse problema grave, né? O isolamento, ele não tem amigos, você não pode brincar lá no pátio se o pai e a mãe não estiver junto, se não estiver autorizado, porque ele não sabe quem que é aquele moleque que mora no condomínio lá, que está brincando com ele, se é um traficante, quem é. Alimentação mais industrializada, muita porcaria. Se a gente colocasse na cabeça que o André Luiz falou para nós, acho que a semana passada, né? Não sei se foi aqui, que é tanto lugar que a gente vai, mas tem um lugar aí que ele fala, foi sábado lá na Casa do Caminho, 70% do que você come vem da respiração. Você não precisa de comer tudo isso que você engole, né?
Então, só que você come, quer comer mais e quer comer mais, se der chance, você explode, né? Porque tanta coisa que você come, mas lá está deformando você, meu. Está reduzindo o seu tempo de vida. É Saramandaia, é por aí, né? Bom, ausência de atividade física, porque a molecada não faz, nem as escolas hoje têm aqueles programas que a gente tinha na nossa idade, né? De, sei lá, jogos da primavera, aquelas coisas legais que faziam uma interação social, né? Hoje não existe mais nada disso. É campeonato de videogame, coisas assim que fazem um esforço físico danado, né? Precipitação no mundo real mais precocemente, porque o moleque às 7 horas da manhã, se ele acorda e o papai está vendo lá o SPTV, o moleque já vai ficar zureta o resto da vida, né? Porque é tanto crime em meia hora que não dá. E se ele aí, sei lá, está preso lá em casa, vendo, é repetitivo, porque fica... vai passar 1 da tarde, vai passar às 7 da noite, vai passar às 10, vai passar às 11, né? E se o moleque ficar em casa com a babá eletrônica chamada televisão, ele está vendo a chamada do filme de violência, que eles pegam aquela cena que o cara decepa a cabeça do outro, arranca o braço, e aí fica todo mundo nessa hipocrisia. Puxa, mas não dá para entender por que o mundo é tão violento, né? Não dá mesmo. A Globo é a maior fomentadora, né? E o pior é que o nosso Francisco ficou, acho que a serviço deles ontem, porque eu não vi ele falando na Bandeirantes nem em lugar nenhum, né? Até lá eles já estão mandando, até no Vaticano, né? A Globo é poderosa mesmo. Manda no horário do jogo do Palmeiras, não passa se não quiser, e assim por diante, né? As famílias são menores, que nós já falamos, e a convivência é reduzida, porque pai e mãe trabalham o dia inteiro, chega em casa, está estourado, né? A coitada da mãe, invariavelmente, acumula ainda os afazeres domésticos e não dá tempo de ficar participando lá do que o moleque estudou, o que ele está aprendendo. Então ele vai virando realmente um marginalizado dentro de casa. E aí nós vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco. Vamos lá. A visão da espiritualidade sobre paternidade e maternidade. Isso aqui é tudo do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que diz aí a espiritualidade. Na questão 582, a espiritualidade fala: a paternidade é sem contradito uma missão. A gente não tem essa visão, né? Eu sou pai, ela é mãe, mas talvez ela tivesse, que ela é um espírito evoluído, mas eu não tinha essa ideia. Na realidade, eu, como todos os homens, casei por interesse, né? Na mulher. E ela casou com interesse em ser mãe, em ser, sei lá, se realizar, né? Ter família, né? É a diferença. É mentira, Terta? Não. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro, porque nós temos um compromisso com a sociedade. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que esses a dirijam no caminho do bem. Por acaso algum papai aqui pensou nisso? Mamãe, talvez, as mais antigas, né? Mas nós não pensamos em encaminhar ninguém na direção do bem, né? Nós ficamos nos derretendo lá diante daquela coisinha linda, né? E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada. Por isso que a gente tem tanto apreço e tanto cuidado com ela, porque ela é tão frágil, né? Então a gente desenvolve um sentimento, mesmo que a gente seja meio bruto. Eu lembro, assim, da minha experiência, 3 filhos, a minha primeira filha, eu tinha medo de pegar. Eu achava que era muito frágil e achava que podia causar algum prejuízo na estrutura dela ali, né? Sério, eu falei, isso é sério. Então eu não fui também preparado, porque não convivi com crianças, né? Na realidade, aos 12 anos fui afastado da minha família, a minha irmã ficou com a minha mãe e eu fui morar com a minha avó. E os meus primos começaram a nascer a partir daí. Eu já tinha 18 anos quando nasceu o próximo primo, né? Então, na realidade, eu não sabia o que era uma criança, né? Mas, que a torna acessível a todas as impressões. Mas, isso aqui é muito próprio da atualidade, ó. Aos que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar, está mais preocupado com isso, com as florzinhas lá do jardim, e de fazê-las carregar de bons frutos do que endireitar o caráter de um filho. A gente nem olha esses aspectos, mas às vezes nós estamos reforçando um moleque egoísta, um moleque, às vezes, orgulhoso, ser melhor que seu primo, ser mais inteligente que o filho do vizinho, ser melhor que aquilo, maior que aquele. Então, às vezes, você está reforçando as tendências lá de trás, ou despertando, né? Se estes sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena. Se o filho sofrer, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque ele vai ser uma tranqueira.
É o cocô do cavalo do bandido mesmo. Não tem jeito. Então, na realidade, aquele desajustado que está lá diante de você, que você não consegue conversar com ele porque ele é um rebelde, isso aí, você é o culpado. Então, você está só colhendo aquilo que você plantou. É duro, né? Porque eu também sou pai e também sofro, às vezes, as consequências desses erros que devo ter cometido, né? Porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Esse é o grande problema da sociedade. Nós não estamos fazendo nada disso, né? Está criando uns super-homens intelectualizados, hábeis no computador, na informática, no inglês e outras coisas mais, mas na realidade não estamos criando pessoas, né? Gente. Então aí a gente observa aí a competitividade selvagem, né? E o Papa ontem falou coisas interessantes e importantes. Na Europa, ele não citou o nome dos países, mas um tem 35% da população desempregada. 38% ou 40% é jovem. O outro tem 50% de jovens no contingente de desempregados que lá existem. Isso é uma coisa muito grave. O que vai fazer essa moçada? Vai fazer as arruaças que estão fazendo e ameaçando lá, né? Porque a gente não vê o fim desse processo todo, a não ser uma mudança que não vai se dar, a não ser através de atitudes e coisas assim graves, né? Porque o desemprego, é o que o Chico falava, que a fome, ela torna as pessoas insanas. Realmente a gente vê que é. É só ver lá na África, quando chega aqueles caminhões de mantimento nas áreas de isolamento dos refugiados, não tem fila. Vira bicho. É a fome. Fome que a gente não conhece. Dizem as estatísticas que nosso país aqui tem 13 milhões de desempregados. É mole? Não é? É quase 10% da população, né? É gente para burro. Você não vê, mas estão aí. Mais para cima, provavelmente, né? Na outra questão, vamos ver o que diz aí o Espírito da Verdade. O Espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação, isto é, para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Ele está repetindo o mesmo que já foi dito lá na primeira questão. Na outra, a natureza, porque a mãe tem um papel importante, né? Eu vi semana passada um filminho que estava no UOL, de um processo que aconteceu lá quando aconteceu o tsunami do Japão, no dia 9 de março do ano passado, né? Então, o que aconteceu é que os bombeiros estavam fazendo uma averiguação lá nos escombros daquelas ruínas, e aí o chefe da equipe viu lá um braço, e aí ele se ajoelhou e esticou o braço e conseguiu pegar, pensando que a mulher estava viva lá embaixo daquelas tábuas lá, que lá é tudo meio que de gesso, acho que já prevendo o terremoto. E ele encontrou o braço da mulher frio, estava morta. Levantou e a equipe foi andando, mas alguma coisa fê-lo voltar. E aí ele voltou e vasculhou um pouquinho mais. A mãe, quando viu que a coisa ia cair, ela se debruçou em cima do filho e salvou o filhinho recém-nascido. Olha aqui, isso é mãe. Fosse o pai, saía correndo, né? Até o Chico falava assim, olha, quando Deus falou para Abraão dar a demonstração da sua fé e ele ia sacrificar o filho, essa foi a ideia que ele teve, né? O Chico falou, se fosse a mãe, ela tinha se oferecido em sacrifício no lugar. O pai não, o pai ia matar o filho, né, o Abraão. Então a natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da sua conservação. Ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além do túmulo. A gente vê no Libertação do André, a Matilde, 800 anos depois, veio buscar o Gregório. E usou lá o Gúbio, né? Quem leu Libertação, é a parte mais emocionante do livro. Você fica emocionado mesmo de ver aquilo que acontece, aquela manifestação em umas regiões sombrias. A prece do Gúbio forma uma cúpula de luz, e os celerados que vêm correndo junto com o Gregório, com paus e pedras na mão, e xingando o Gúbio, né? Porque o Gúbio desarticulou o trabalho que estava sendo feito em prejuízo da Margarida, que estava reencarnada, né? E aí, na hora que eles veem aquela abóbada de luz, foge todo mundo, deixa o Gregorião lá, falando sozinho, né? Mas o Gregório não vai, não se intimida e vai em cima. E quando ele vai em cima, o que acontece? Aparece lá uma cornetinha luminosa, né?
E ele ouve a voz, o timbre daquela voz é inesquecível, porque a voz de uma mãe na orelha de um filho jamais será apagada. Ele pensa que é um feitiço que aquele cara lá, o tal do Gubbio, está fazendo, né? E aí ele avança, né? E a voz continua falando com ele. De repente a voz, a cornetinha materializada, que é uma garganta materializada, posta-se em determinado lugar e aí materializa-se. Não tem outra, né? Aí o tal do Gregório, que é o Inocêncio III, segundo Chico disse, que é aquele cara que recebeu o Papa lá, recebeu Francisco de Assis lá, naquele filme Irmão Sol, Irmã Lua, né? A gente vê que o cara desceu lá porque viu que o Francisco tinha alguma coisa de extraordinário, né? E confundiu todo o protocolo. E o mais extraordinário, que é o mais bonito do filme, que é onde termina o filme, né? É que quando ele fala que o Francisco pergunta por que não pega um pouco daquela grana toda e dá para os pobres. Não fala assim que grana não era um termo da época, nem o Francisco era tão mal educado, né? Aí ele fala assim, não podia fazer nada porque ele estava subordinado a uma estrutura. Por isso que a gente tem que rezar para o Francisco, antes que dê veneno para ele, né? Aí o que acontece é que, na hora que ele libera o Francisco, o que acontece? Pô, meu, aí dá um nó na garganta, porque aí o Papa ajoelha-se no chão e beija os pés enlameados, sujos do Francisco. Olha que cena linda que o Zeffirelli conseguiu resgatar, né? Então a gente vê que talvez tenha sido o único momento que o Inocêncio era um mulherengo mesmo, né? A Margarida que não cedeu aos encantos, aos propósitos dele, e ele veio no século XX persegui-la, que ela era filha do Gubbio, né? Vocês têm que ler esses livros, viu? É melhor que novela da Globo, é melhor que Luciana by Night. Então vamos em frente. Olha aí, ó, dá para resistir? Quem resiste a isso aí? Não dá, né? Então, quem é esse reencarnante? Vamos ver o que o livro dos Espíritos nos diz. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Em certa idade, é difícil uma transformação de caráter. É, pois, a educação, e sobretudo a primeira educação, que começa na barriga da mamãe, que incumbe os cuidados dessa natureza. Seguindo em frente. Quando a educação, desde o berço, for dirigida nesse sentido, quando se aplicarem a abafar em seus germes as imperfeições morais, a criancinha birrenta, egoísta, ciumenta, possessiva, como faz com as imperfeições físicas, não mais se encontrará no temperamento um obstáculo contra o qual a ciência muitas vezes é inoperante. Não adianta levar um moleque de 15 anos desajustado lá para o psiquiatra, para o psicólogo, que não vai fazer diferença agora, não dá mais, viu? Agora só o amor e a paciência e a tolerância. Desde que o temperamento é um efeito, diz o Espírito da Verdade a Kardec, não uma causa, a causa está dentro do ser, né? Os meios tentados para modificá-lo podem ser paralisados pelas disposições morais do espírito, que opõem uma resistência inconsciente. Quer dizer, o moleque faz manha, se você tomar cuidado, ele manda em você. Aliás, hoje em dia a gente vê até que os cachorrinhos estão mandando nos donos já, né? Eles que falam que quer sair na rua, que quer passear e outras coisas mais. É assim? Quem tem cachorro sabe que é assim mesmo, né? Em casa tem uma cadelinha lá que ela já manda na dona. E a dona vai lavar a louça às 8 da noite e a cachorrinha já começa determinando que quer sair, né? E se não levar, tá ouvindo aquele latido irritante. E neutraliza qualquer ação. É, pois, sobre a causa primeira que se deve agir. Se consegue mudar as disposições morais do espírito, o temperamento modificar-se-á por si mesmo sob o império de uma vontade diferente. Seguindo em frente. Desde que é reconhecido que o egoísmo e o orgulho, alerta o Espírito da Verdade, são a fonte da maioria das misérias humanas, pode olhar que tudo é consequência disso, da corrupção à violência. Que, enquanto reinarem na terra, não se pode esperar nem a paz, nem a caridade, nem a fraternidade. Então, é preciso atacá-los no estado de embrião, sem esperar que fiquem vivos, porque a cabeça da criança está zerada. Você recebeu ela prontinha para plantar coisas boas e corrigir as tendências erradas. Nós não temos manual de instrução para ser pai nem mãe, que, aliás, é uma coisa que os centros espíritas deviam se preocupar, né? Fazer cursos de
talvez de paternidade e maternidade, baseado nessas coisas, né? Nós não sabemos os cuidados físicos. Eu lembro da primeira filha, como foi complicado, se não fosse o socorro das mães, a sogra e as sogras, né, dos dois lados. Volta um pouquinho, querido. Tem outra coisinha aqui. O despreparo para os cuidados em geral. É um sufoco realmente a gente receber um filho em casa, né? E a gente apanha mesmo, porque cada um é cada um. A gente teve 3, cada um teve um comportamento do mais calminho a mais faminta, ao mais nervosinho, né? Tudo é assim. Então vamos em frente. É rebuscando a causa primeira dos instintos e das inclinações inatas que se descobrirão os meios mais eficazes de combater os maus e desenvolver os bons. Ou seja, você tem que ser observador e você tem que ser o cara que tem que se limitar primeiro, porque o título desse trabalho é Limites e Confrontos na Educação do ponto de vista do Espiritismo. A primeira preocupação é o limite em você. Porque não adianta você falar para o moleque, oh, não beba, viu? Você, copinho na boca. Não fume, viu? Não fale mentira, toca o telefone, eu falo que o papai não está. Né? Não é assim? Você já está ensinando o mentiroso de amanhã. Todo mundo conhece esse filme, né? Já viu em casa, né? Vamos em frente. Não se pode negar a influência do meio e do exemplo, olha aí, meio e do exemplo, sobre o desenvolvimento dos bons e dos maus instintos, porquanto o contágio moral é tão manifesto quanto o contato físico. Seguindo. 12 passos sugeridos por André Luiz para acertarmos. Bom, dar a primeira aula ao filho já no primeiro dia de vida. E aqui é o primeiro dia de vida na barriga, viu? Não é o primeiro dia de vida, porque lá ele já está ouvindo, já está... Se aquele cara lá já sabia que iam abortar ele, por que você acha que aquele que está na sua barriga não está sabendo que você, às vezes, não está satisfeito com a gravidez que apareceu? Está com medo. Ou, às vezes, o seu parceiro rejeita aquela criança. Porque o caso lá, o ódio mais extremado era pelo pai, porque o pai, médico, que tinha grana, e a moça era secretária, não queria casar e convenceu, depois de muita luta, a moça a fazer o aborto. Só que a vontade de Deus era outra e um caminhão prensou as pernas da moça dentro do carro, teve que chamar os bombeiros, tirar e fraturar das 2 pernas, não pôde fazer o aborto, tiveram que casar e aí o neném nasceu precoce. Né? Já estava, quer dizer, realmente a vida ajustou a situação, porque pelo que a gente entende, lendo aí esses conteúdos todos, aquela gravidez indesejada, muitas vezes, é só antecipação do projeto que já estava preparado para ser cumprido por aquela criatura, recebendo de volta um adversário do passado, um rival do passado, alguém que precisasse de amar de maneira diferente. Então, você só, pela sua atividade sexual, muitas vezes irresponsável, sem usar os preservativos necessários, só antecipou o programa, né? Ter o amor como base no ensino, isso aí é fundamental, né? Estabelecer a cooperação mútua que deve haver entre o educador e o educando, porque você é um educador e ele é um aprendiz, não é só a escola que tem a obrigação de não ensinar aquilo que se deve ensinar dentro de casa, né? A primeira educação é do lar, né? Mais um passo, 4. Obter do filho a busca espontânea do autoaprimoramento. Você tem que estimulá-lo, porque ele está precisando realmente de ser orientado no sentido de crescer, principalmente nessa parte espiritual. Hoje a gente vê que os espíritos que estão reencarnando na Terra não são exatamente igual a mim, não são igual ao meu pai. A receita que me fez desse jeito, que fez os meus filhos do jeito que são, não funciona mais para esses daí. É só ver a inteligência precoce dessa molecada. Dá um celular para um moleque de 2, 3 anos, daqui a pouco ele está fazendo mais que você aí. Dá um computador para ele, para você ver. Porque o desenvolvimento intelectual deles é maior do que o nosso. Eles vêm aqui para resolver isso aqui, o problema do coração. E se você não amá-los, não vai ser bem sucedido no seu propósito, no seu intento, viu? É só ver que tem molequinho aí de 4, 5 anos que te dá uma enquadrada, às vezes, te corrigindo. Não é assim? Quem tem neto aí pode contar. O doutor Emílio tem muitas histórias, pelo que eu estou vendo aqui. O
Pelas 4, 5 abanadas de cabeça, deve ter 5 histórias. Não impor uma disciplina excessiva que abra caminho para a violência. Olha, a violência não funciona, né? Graças a Deus, em casa, ninguém apanhou, que eu me lembre assim. Tivemos lá umas divergências, mas agressão física jamais, né? Isso eu acho que é importantíssimo, né? E é o que o André Luiz está falando aqui, é necessário. Usar a curiosidade construtiva para ajudar o filho no aprendizado, que tem uma épocazinha que eles são chatos, né? Começa a querer saber tudo e perguntar tudo, e às vezes você tenta se esquivar, tenta se desviar, mas você tem que ajudar e aproveitar essa fase e essa idade, né? Em relação a tudo, inclusive a sexo, né? Ministrar as lições com sentimento, nunca fazer por fazer, fazer realmente com amor, né? 8. Não usar o automatismo ao passar uma instrução para que não haja gelo na ideia, porque ele sente tudo, ele sente. A gente sabe pelas informações do Kardec, que fez uma evocação, que hoje a gente sabe até que é usada aí na nossa realidade, né, pelo pessoal da Casas André Luiz, de um cara que está lá naquela paralisia cerebral. E o cara se manifesta de uma forma coerente dentro da mediunidade. Kardec fez isso lá atrás. E o cara dizia que via e ouvia tudo, que não adiantava fazer nada por ele, que ele estava ali preso por causas geradas 200 anos antes daquele dia. E o Chico tem uma mensagem no livro Feliz Regresso, de uma menina chamada Maria Célia, que desencarnou aos 22 anos e que renasceu aqui em Santa Isabel, na região aqui da Dutra, né, perto de Arujá. E a menina nasceu gêmea de um cara chamado Homero, que é médico na cidade de Santos. Ele é normal, e ela nasceu com paralisia cerebral. Morreu aos 22. Em seguida, 6 meses depois, morreu a irmã num acidente de trânsito, voltando de Mogi das Cruzes, onde estudava. A mãe, perturbadíssima, né, porque perder um filho é duro, perder 2 é pior ainda. Ela conseguiu chegar no Largo Amor Cristão, lá no Ipiranga. Naquela época, aquele grupo era muito chegado no Chico. Foram até Uberaba. Na 4ª, 5ª vez veio a mensagem da moça que tinha paralisia cerebral, só a mediunidade pode nos ajudar a entender como é que é possível isso, e em seguida veio a outra que tinha desencarnado. A que tinha paralisia cerebral começa a contar a história do grupo dos 5 filhos da Dona Maria José, que na realidade colocou essa menina como prioridade da sua vida, né? Todos os outros tiveram a formação, todos adoravam a minha irmã, porque a ligação vinha lá da época da Segunda Guerra Mundial. Ela era parte com os irmãos de um grupo de resistência num determinado país da Europa, e a especialidade dela era a produção de artefatos explosivos. Um dia, preparando um deles, explodiu, ela sofreu o primeiro impacto, morreu todo mundo. Durante tempos prolongados, permaneceram perambulando pela espiritualidade, e o Homero, que é esse reencarnado, carregava a Maria Célia, porque tinha uma paixão muito grande com o irmão, no ombro, porque ela não conseguia andar, porque as lesões causadas à sua estrutura perispiritual foram muito grandes. E na mensagem, ela vem falar para a mãe da gratidão, porque ela só mexia os olhos, o resto nada. Era totalmente paralisada mesmo. E ela agradecia a mãe pelo fato da mãe, dia após dia, colocá-la na varanda da casa para olhar o sol, e enaltecia a beleza da criação, a grandiosidade de Deus, a beleza das flores. Então, aquela relação da mãe com a filha da Maria José, com a Maria Célia, da Dona Maria José com a Maria Célia, desenvolveram nela um sentimento de gratidão profundo. Porque lá atrás, naquelas perambuladas pela espiritualidade, um dia, um benfeitor que sempre aparecia, como lá no Obreiros da Vida Eterna, de vez em quando os caras de luz abaixam lá naquelas regiões trevosas, né? Sempre ele aparecia lá para dar um alento. E até que um dia ele chegou e falou que uma árvore tinha concordado em recebê-los como frutos. E traz a menina e os irmãos para conhecer a Dona Maria José, que era uma jovem na cidade de Santa Isabel, de uma condição social mais diferenciada, né? E ela abdicou a sua vida realmente social para cuidar daquela criança que virou uma adulta, né, 22 anos. Então a mensagem é muito emocionante, mas mostra que mesmo essas criaturas, elas estão perfeitamente lúcidas, recebendo até sentimentos muitas vezes desferidos na direção delas, né? Feliz Regresso é o nome do livro. Vamos em frente. Não educar com base na recompensa nem no castigo, que é uma tendência que a gente tem. Faça isso que eu te dou aquilo, né?
Buscar envolver a responsabilidade pessoal do filho em cada lição passada. Isso é de 1963. O Isamitiba, essa Suzy Camacho, vieram falar isso já nos anos 80 e 90, né? 11º, ter o lar como primeira escola, entrosando o lar com a escola. Seguindo, 12º, cultivar o evangelho em casa. Isso aqui é uma providência que não pode faltar, né? E a criança tem que, dentro das suas possibilidades, nós temos que descer ao nível deles para discutir esses assuntos da questão da espiritualidade, né? Sob o ponto de vista da doutrina espírita. Para uni-lo à matéria lecionada na escola, visando iluminar a mente em trânsito para as esferas superiores. Vamos em frente. Problema da matéria-prima, que é a criança. Não conheceis, ó, então vamos voltar lá para o livro dos Espíritos, hein? Ó, o que está dizendo o chefe aqui, que dizem que é Jesus, né? O Espírito da Verdade diz que é Jesus. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que eles são, nem o que foram, nem o que serão. Você só está deslumbrado ali com o efeito da natureza, que é uma prodigiosa demonstração da sabedoria divina, né? Vamos em frente. As crianças são seres que Deus envia a novas existências e, para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhe todas as aparências da inocência. Por isso que Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos. Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos, porque ela não tem ainda noção disso. Essa inocência não é uma superioridade real em relação aos que elas eram antes. É apenas a imagem do que deveriam ser. E se não são, é sobre elas somente que recai a culpa. Porque se você é pai e faz o melhor de você, se é mãe e faz o melhor de você, a culpa é que o bicho é ruim mesmo, né? Que é a ovelha negra, que às vezes vem num grupo de vários filhos, 10, vem aquele que é da pá virada, né? Às vezes nós ajudamos a pá virar mais depressa, né? Porque a gente descuida, a gente vê até da relação do primeiro filho para o terceiro, no caso nosso aqui, a primeira filha tem algo fazendo xixi, algo peladinha, algo de costa, algo de frente. Segundo médio, o terceiro tem 2 fotografias mais ou menos, já tá bom, né? É assim, a gente vai distanciando, porque a repetência vai te deixando meio... E as obrigações da vida também vai absorvendo mais, né? Não é somente por elas que Deus lhe dá esse aspecto. É também, sobretudo, por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhes toda a afeição e os envolvem nos mais delicados cuidados. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem. Tudo isso aqui está no livro dos Espíritos, né? Para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que lhes devem fazer progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Seguinte, aí o Chico fala um negócio interessante, ó. A infância levará para frente o retrato da nossa própria conduta. Quer dizer, o seu exemplo é que vai se replicar. Então, às vezes, você olha para você como pai e às vezes você está fazendo ou fez as mesmas bobagens que você não aceitava no seu pai, né? É impressionante, porque é uma coisa meio que inconsciente, se repete para com ela. Se abandonamos a criança exigindo de futuro que em plena mocidade obedeça à força, o assunto se faz muito difícil. Não dá, não vai ter mais jeito, não dá quórum. Voltamos ao André Luiz. Alguns lembretes dele, né? Diz o nosso querido André. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Ele está repetindo aquilo ali. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja via de regra um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se por isso mesmo um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. Ele está filmando, né? Desde a infância. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora.
toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs. Lá no grupo de pais, a gente ouviu pessoas que lá também o poder aquisitivo do povo lá, tem gente lá bem posicionada, que mora em condomínios, que tem empregadas que carregam as crianças, mas tudo que criança faz de errado, a empregada tem a obrigação de resolver ali, né? Então, ela tem que recolher tudo que a criança joga no chão, simplesmente a criança não vive um bibelozinho mesmo, realmente uma criatura que não tem, assim, maior noção de responsabilidade, de trabalho, coisas que realmente a gente nunca pensa às vezes, né? Apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras da ilusão, vão te jogar na cara o que você deixou de negar a eles, ou de oferecer a eles. Chegamos ao adolescente. Vamos ver o que o Espírito da Verdade fala aí para o nosso Kardec, né? Questão 385, mais uma vez. A mudança que se opera no caráter do indivíduo a certa idade, particularmente ao sair da adolescência, isso lá no Livro dos Espíritos, corresponde ao retorno do espírito à sua natureza, se mostrando tal qual era. Quer dizer, aí o passado mistura-se com a memória presente e vira isso que nós somos, né? Às vezes desajustados em alguns aspectos. E aqui ele fala de forma mais objetiva, ó. Quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, que começa ali pela adolescência para cima, dessa assistência que lhe foi dispensada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanecem boas, se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matizes que estavam ocultos na primeira infância, onde você pensava que era uma gracinha aquela criança, né? Questão 892. Desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Eles colhem, portanto, o que semearam. Seguindo em frente, volta o André. Vamos algumas observações dele. Filho rebelde é o espírito com experiências e sentimentos diferenciados, exigindo um processo educativo em que todos os recursos devem ser empregados para despertá-lo sem desfalecimento para o bem e a realidade da existência e da vida. Assumem, com o passar do tempo, a condição de examinadores constantes de nossos atos, tentando governar os impulsos, fiscalizar os gestos, observar as companhias e exigir mais dedicação. Transformam-se em inspetores intransigentes em nossa vida, causando-nos sofrimentos, pois não conseguimos entender-lhes os pensamentos, nem fazer com que percebam nossos testemunhos de amor. Devemos compreender e auxiliar sem nada exigir e sem nada perguntar. Os caminhos para limites e disciplina, segundo a espiritualidade. A ordem significa artigo de lei para toda idade. Então, se você não semear isso lá na infância, não tem jeito depois. Os compromissos assumidos pelo espírito reencarnante têm começo no momento da concepção, porque ali já está ligado o ser que volta. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Isso se repete em várias correntes até da psicologia. Incontinência e indisciplina são portas de frustração, porque um tempo vai chegar ali na frente que ele vai se sentir frustrado. A imprudência constrói o desajuste. O desajuste cria o extremismo e o extremismo gera a perturbação. Tudo isso tem um agravante espiritual, né? Nós não podemos nos esquecer disso. E para finalizar, o André Luiz vai nos deixar aí algumas dicas sobre os pontos perigosos para os pais. A gente vê as fotos ali, né? A mãe com o dedo no nariz do filho, o pai aqui também. Bom, primeiro, desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Então, você tem que saber que você é um modelo, mãe ou pai. O que você fizer, ele vai repetir.
Ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles, sem serem deles. Não é meu filho, não é minha filha. É tudo circunstancial, viu? A gente tem que se educar a desapegar-se, não se deixar prender de tal forma que a separação por conta, seja da maturidade, da idade adulta, ou mesmo da morte, seja um processo de grande transtorno mental e psicológico. Transformar as crianças em bibelôs da família, fugindo de ajudá-las na formação do caráter desde cedo. Ajudar os filhos inconsideradamente, faz tudo, né? Vai fazer a lição para o filho, vai fazer todos os deveres que são obrigação dele, vai arrumar, lavar a louça dele, guardar as coisas que ele larga jogado, tanto quanto sobrecarregá-los de obrigações incompatíveis com a saúde ou a disposição que apresentem. Desconhecer que os filhos são espíritos diferentes. 3, 4 filhos não são exatamente iguais, as necessidades emocionais são diferentes e a gente tem que atentar para isso. Portadores de herança moral que guardam em si mesmos por remanescentes felizes ou infelizes de existências anteriores, no capítulo que é apenas uma repetência que mostra que o problema humano aqui nessa escola chamada Terra é sempre o mesmo, né? Porque se não fosse o mesmo, Deus ou o Espírito que orientou Moisés não tinha mandado a gente honrar pai e mãe, né? Já era um problema daquela época, percebem? Continua sendo o mesmo, porque que o Papa falou antes. O que a gente faz com os velhos, né? Joga no canto, descarta, né? Que estão fazendo isso com os jovens também, quer dizer, nós vivemos num mundo privilegiado, que é o nosso, né? Onde a gente tem recursos, mas se der para mandar o velhinho lá com Alzheimer para o asilo, a gente manda, né? O velhinho que está com esclerose múltipla manda. Muito trabalho, desgaste, a gente tem que viver, né? Só que na semana passada, o Chico lá nos 17 sugestões para desenvolvermos a espiritualidade, que é a mudança de hábito em nós, ele fala que a gente tem que aguentar, né? Porque o amor é realmente, muitas vezes, o remédio. E esses caras não estão aí do nosso lado por acaso. E eles também garantiram que a gente chegasse aqui, né? Porque a gente até fala aí por aí, né? Pô, quem é capaz de sacrificar a noite de sono, sacrificar a roupa que não deixa de comprar para o filho poder estar vestido? Geralmente é a mãe, né? Não tem exemplo maior de amor aqui na Terra, como dizem os espíritos aí, do que a maternidade, né? Pelo menos aquelas mais antigas, né? Que elas morrem e vão através do tempo, que nem a mãe do Gregório, que nem a mãe do Marquês de Sade lá no Sexo e Obsessão, que nem muitas mães que a gente vê, a própria mãe do Santo Agostinho, a Mônica, né? Que tinha 5 filhos, mas o Agostinho era o preferidinho, e ela morreu tentando fazer ele entrar na escola cristã, né? Que foi o que salvou a vida dele, pelo que ele conta, né? Desejar que os filhos lhe sejam satélites, eles não tem que ser exatamente igual a nós, né? E viver ao nosso redor, olvidando que eles caminham na trajetória que lhes é peculiar, com pensamentos e atitudes pessoais. Tem um trabalho que nós desenvolvemos mostrando exemplos de obsessão na obra de André Luiz, e tem o caso lá de um cara que era um tremendo de um avarento, e ele conseguiu transformar o filho dele num outro avarento. Só que esse pai, ele tinha um crime cometido contra 2 irmãos para poder ficar com a herança que competia, dividir entre os 3. O livro Ação e Reação, Antônio Cândido, né, é o nome do homem, né? E os irmãos desencarnados, eles não morreram, né? Morreu o corpo. E eles ficaram na cola do assassino, homicida, que era o irmão deles, e depois em cima do filho dele, que virou um monstrinho que nem ele, né? Só que dentro das leis da vida, o monstrinho vai receber de volta o pai, para talvez dar um encaminhamento diferente para ele agora, né? Desinteressar-se dos estudos que lhes dizem respeito. Não lhes pedir trabalho e cooperação na medida das possibilidades. Quer dizer, o moleque tem que fazer, ajudar a guardar as coisas, guardar louça, guardar roupa, limpar, arrumar a cama, essas coisinhas simples, né? Que vão desenvolvendo nele o senso de responsabilidade. Conceder-lhes mesadas e facilidades sem espírito de justiça, quer dizer, tem que ser dosado de acordo com aquilo que a idade sugere e as condições permitem também, né? Incentivá-los à superestimação do próprio valor, achando que é o máximo, né? Sob a desculpa de serem inteligentes.
cultivar preferências entre filhos, que também às vezes inconscientemente a gente observa isso, acolher intrigas, um vem falar mal do outro, fazer fofoca para tirar vantagem, repreender por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário, forçá-los a receber preconceitos e tradições, impor-lhes determinada carreira profissional sem observar-lhes as tendências. Nós vimos semana passada daquele pai que queria que o filho fosse, não sei o que lá, professor, né? Ele não gostava daquele, queria dirigir trator, né? Obrigá-los a casar, também isso aqui é muito comum, principalmente quando o cara tem grana, ou deixar de casar, como também frustrar-lhes a liberdade de escolha da companheira ou do companheiro. Não auxiliá-los na independência de que carecem para seguir a trilha justa. Esquecer que os filhos são associados de experiência e destino, credores e devedores, amigos ou adversários, não estamos juntos por acaso, de encarnações do pretérito próximo ou distante, com os quais nos reencontraremos na vida maior, na condição de irmãos uns dos outros, ante a paternidade de Deus. E, por fim, a bibliografia. Esperemos que essas semanas, para quem veio às 4, teve paciência, teve, sei lá, generosidade, tenha sido útil para vocês. Esperemos que no futuro o Marquinhos aí, ou seja lá quem for, nos dê outras oportunidades, que a gente tem um monte de outros trabalhos interessantes, né? Sempre enfocando a doutrina espírita sobre ângulos diferentes. E que esse material que fica lá naquele vídeo, que fica na mídia disponível aí, que a gente cede aí para o Tiago, para o Marcos, né? Se quiserem, podem rever tudo isso, porque a gente tem consciência que é muita informação, mas é só para mostrar como a nossa doutrina espírita é rica, substancial, exuberante no seu conteúdo, que às vezes não é acessada por nós, que ficamos muitas vezes ligados mais em filigranas, né, nesses romancinhos sem conteúdo e sem qualidade, e deixamos de ver a beleza de um livro dos Espíritos, de um Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado.